Olá, oitavo ano. Então, vamos continuar o nosso estudo sobre os triângulos. Hoje é a propriedade dos triângulos. É a propriedade de um triângulo isósceles e de um triângulo equilátero. Também para saber se são congruentes, né? Então, num triângulo isósceles, a gente já sabe que os dois lados, eles possuem dois lados iguais, correto? E num triângulo isósceles, esse lado aqui, que é diferente dos outros dois, é chamado de base, certo? Os ângulos da base, né, também são iguais. Esses dois aqui, ó, são chamados de ângulos da base. E o ângulo oposto à base é chamado de ângulo do vértice, certo? Algumas propriedades do triângulo isósceles, por exemplo. A primeira propriedade diz que em todo triângulo isósceles, a mediana, a altura relativa à base e a bissetriz do ângulo de vértice coincidem, certo? Por que eu posso dizer isso? Ó, o triângulo isósceles, o que é a mediana? A mediana, ela sai do vértice até o outro lado, chegando no ponto médio, ou seja, vai dividir a base do meu triângulo isósceles em dois tamanhos exatamente iguais. Como o meu triângulo é isósceles, a altura sai perpendicular ao ângulo. Então, aqui, ó, vai formar os dois ângulos de 90 graus, correto? Né? A altura determina um ângulo de 90 graus. E a bissetriz, como ela vai atingir aqui o ponto médio? Significa que ela vai repartir esse ângulo aqui, ó, em dois ângulos também iguais, né? Vocês já viram esses conceitos de mediana, bissetriz e a altura de um triângulo. Então, por isso que elas são, nesse triângulo isósceles, a mediana, a altura e a bissetriz, elas vão ter, todas elas vão se coincidir, é o mesmo segmento de reta nesse triângulo ABC do A até M, certo? Então, nesse triângulo a gente pode dizer que o lado AB é congruente ao lado AC, certo? Nós também podemos dizer que o lado BM, se eu separasse em dois triângulos, é congruente ao lado MC. Que esse lado do AM é comum aos dois, certo? Comum aos dois novos triângulos que eu formei, correto? E que o ângulo A1 e o ângulo A2 também são iguais, o ângulo M1 e o ângulo M2 também são iguais e cada um mede 90 graus desses aqui. Certo? Então, como eles vão ter os três lados iguais, eles são congruentes, né? Pelo caso LLL. Segunda propriedade. Em todo triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Eu até já tinha falado lá em cima, ó. Então, como esse ângulo é igual a esse? Esses dois são 90 graus. Então, se eu fizer aqui, ó, 90, mas vamos supor que aqui seja 30, né? Eu não disse um valor, mas faz de conta que se é 30 dá 120. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, se aqui tem 90, lá tem 30, dá 120. Para 180 falta 60, certo? Então, aqui seria 60. Mesma coisa vai acontecer para esse lado. Se aqui for 90, lá for 30, também vai faltar os 60. Se aqui for 60, aqui for 60, a soma dos dois também seria 60, certo? Então, a gente pode dizer que os ângulos da base também são congruentes. No triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Não sei se vocês lembram. Ai, desfocou. Deu. Um triângulo equilátero possui os três lados iguais,
certo? Então, né, os lados AB, BC e AC são iguais. Então, aqui, como os três lados são iguais, pelo caso LLL, a gente já sabe, né? Se eu tiver um outro triângulo para observar, vai estar tudo igual. Por exemplo, vou traçar aqui a altura do meu triângulo equilátero. Tá aqui. Vai dar no ponto M, né? A mediana também vai estar no ponto M, certo? A bissetriz desse ângulo também vai estar no ponto M. Só que no triângulo equilátero eu posso ter... Ó, se eu fizer aqui, também posso ter um ponto M aqui. Se eu fizer aqui, também posso ter um ponto M aqui. Tá, duas linhas para separar. Ou seja, para qualquer lado que eu tenha a altura ou a mediana, ou fazer a própria bissetriz do meu triângulo equilátero, todas vão coincidir, né? E o que eu sei? Que a soma de todos os ângulos é 180 graus, correto? Então, se todos esses ângulos também são iguais, né? 180 dividido por, são 3 ângulos, então dá 180 dividido por 3, 60. Então, cada um desses ângulos aqui terá 60 graus, né? Então, todos os ângulos, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C de um triângulo equilátero também são congruentes, certo? Eu quero que vocês agora utilizem esses conceitos que a gente viu aqui dos dois triângulos para tentar resolver as atividades, tá? Lembre-se que vocês precisam, de repente, voltar nas matérias anteriores que a gente falou de triângulo para algum conceito que vocês não lembrarem, tá? Porque a gente tá fazendo uma sequência de cada aula um pouquinho para não passar tudo numa vez só. Mas é simples, eu tenho certeza que vocês conseguem. Qualquer coisa vocês me chamem.